palestra do Alan Ribeiro, né? Palestra Auditório Particular, Disponibilidade, Identificação, Aproximações entre Processos Retóricos e Identitários. E o moderador será o Elionai dos Santos Piovesan. Por favor, professor, se você quiser tomar a palavra. Damos as boas-vindas, então, ao nosso moderador, que é integrante do Grupo ERA, o Elioenay dos Santos, e é um prazer recebê-lo, Elioenay, fica à vontade, então, para fazer as suas considerações iniciais. Ok, bom dia a todos. Eu não consigo visualizar minha câmera aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Tá difícil achar um lugar em casa, porque eu mudei recentemente e ainda não montei o escritório, né? Então ainda tem que achar uns cantinhos em que as crianças não atrapalhem. É um prazer fazer essa moderação, né? O convite. Em primeiro lugar, agradeço o convite feito pelo Grupo Pari, na pessoa do Alan, e gostaria de ir direto ao assunto, então. Vamos fazer a apresentação formal, tá? O Alan é Alan Ribeiro Ratti. Ele é doutorando em Linguística pela Unifran, fomentado pela CAPES, né? Mestre em Linguística, também pela Unifran, fomentado pela FAPESP, graduado em Letras, Português e Inglês, pela mesma instituição, ou seja, né, o Alan é filho da Unifran. Desde a iniciação científica, desenvolve pesquisas em retórica e argumentação. Atualmente, tem seus estudos voltados para as questões concernentes ao auditório, universal e particular, e aos conceitos de verdade, pós-verdade e convicção. Nessa perspectiva de estudo, possui artigos e capítulos de livro como publicação. Então, passo a palavra para o Alan, para a sua palestra. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Só para saber aqui um retorninho de vocês. Sim. Muito obrigado. Bem, então, como já foi dito, né, a minha fala hoje se intitula Auditório Particular, Disponibilidade. Tiziano, por favor, você pode apresentar os slides para mim? Sim, eu já estou colocando. Perfeito. Muito bem, então, né, como já foi dito, e a gente vê aí na capa do slide, a minha fala hoje se intitula Auditório Particular e Disponibilidade. Auditório particular, disponibilidade e identificação, aproximações entre processos retórico-identitários. Eu tenho o grande prazer, né, de ter em coautoria a minha orientadora e também criadora, né, dessa teoria, formuladora da trajetória das paixões, a doutora Maria Flávia Figueiredo. Este trabalho, assim como o meu doutoramento, né, é desenvolvido com o fomento da CAPES. Então, os meus agradecimentos à CAPES pelo fomento dado à minha pesquisa. Eu sei que depois, ao final da palestra, a gente vai ter a possibilidade de ir formulando as perguntas, mas enquanto eu falo, eu gostaria de deixar vocês livres, né, e dar a vocês a liberdade de se sentirem necessidade enquanto eu falo, se ficar alguma dúvida ou um comentário que precise ser resolvido no decorrer da fala, se fiquem à vontade para levantar a mão, e caso vocês queiram, a gente já pode ir interagindo. Então, aí, para a introdução do meu trabalho, né, eu começo trazendo alguns versos do Charles de Baudelaire, em que ele fala: embriaga-te sem cessar, de vinho, de poesia ou de virtude, a teu gosto. Nesses versos, muito mais que um convite do eu lírico para que a sobriedade seja deixada em detrimento da embriaguez, para que a vida se torne suportável,
Então, nós temos muito mais que uma simples apologia a uma vida boêmia, né? O gesto de abandonar a sobriedade barra racionalidade tornou-se uma reflexão filosófica bem antes que o poeta mencionado houvesse sido concebido. Então, o grande filósofo Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, vai dizer que a paixão, em detrimento da razão, torna um auditório mais propenso a aceitar as teses que lhe são direcionadas. Dessa maneira, e dessa maneira, né, a gente tem a formulação da teoria que a gente conhece como a retórica das paixões, do Aristóteles, e essa teoria ela se faz ecoar até nossos dias, sobre várias perspectivas, a filosofia, a sociologia, a psicologia, as artes, e como nós fazemos através dos estudos da linguagem ou da linguística. Então, com base nisso, né, com base nesses estudos que se fazem ecoar até nossos dias, é que a professora Maria Flávia Figueiredo se debruça nos últimos anos para formular seus estudos e produz aquilo que nós conhecemos e temos estudado como a trajetória das paixões. E ela subdivide a trajetória das paixões em 5 etapas, né, das quais nós já temos conhecimento, quais sejam a disponibilidade, a identificação, o despertar da paixão, a mudança de julgamento e a ação. Conforme a professora Maria Flávia apresentou em sua fala, as 3 últimas etapas, né, o despertar da paixão, a mudança de julgamento e ação, já estão no plano de estudos aristotélico e depois isso fica reforçado nos estudos do Michel Meillet e da Toé Batienza. Então, nós temos de bastante inovador na formulação da professora Maria Flávia as etapas da disponibilidade e da identificação, que nos slides estão grifadas em amarelo. A respeito dessas etapas, a gente não encontra na literatura, bom, na verdade não encontrávamos, né, porque agora estamos produzindo, material teórico. Então, é exatamente sobre essas 2 etapas que eu vou me debruçar para a formulação do meu capítulo e, consequentemente, dessa palestra. Mas não apenas sobre elas. Associadas a essas 2 etapas, eu também vou trabalhar um pouquinho com os estudos do auditório particular. Né? Na minha pesquisa de mestrado, eu me dediquei aos estudos dos auditórios, tanto particular quanto universal, mas para esse estudo eu achei interessante trazer à baila o auditório particular. E por que isso, né? Então, para que eu fizesse essa associação de disponibilidade e identificação com auditório particular, eu parti de uma hipótese. E qual é essa hipótese? Eu preparei para esse slide uma imagem, mas ela não apareceu, pelo menos para mim ela não aparece. Vocês veem aí um gráfico ou apenas a palavra hipótese? Bem, então, como eu imaginei, ela não está visível, né? Apenas a palavra hipótese. Mas, de qualquer forma, eu pretendia mostrar como que auditório particular, disponibilidade e identificação partem de uma mesma raiz, que seriam os valores. Então, a minha hipótese é essa, né? Que auditório particular, identificação e disponibilidade têm seu fundamento baseado nos valores. Essa é a hipótese que deu origem a esse estudo.
Com base nessa hipótese, nós traçamos o objetivo desse trabalho. E o objetivo é considerar que tanto as etapas da disponibilidade, na verdade, ao considerarmos que tanto as etapas da disponibilidade e da identificação, quanto a base do auditório particular, são processos que se estabelecem por similaridade de valores, buscaremos evidenciar as possíveis correlações e imbricamentos existentes entre elas, ou seja, essas três instâncias. E para isso, então, né, eu começo o meu capítulo elaborando algumas colocações de cunho teórico. Levanto aí uma parte teórica para o meu trabalho e é sobre ela que nós vamos começar a refletir nesse momento. Para começar a pensar sobre essas questões teóricas, nós vamos começar trabalhando com o conceito de auditório particular. Então, de acordo com o Alves, né, numa obra formulada em 2015, o auditório particular é aquele situado temporal e espacialmente, constituído por um grupo particular delimitado. O orador, ao aplicar-se a tal auditório, apoia-se em teses que, ao menos em princípio, podem diferir ou mesmo se opor a teses admitidas por outros auditórios. Dessa forma, aquilo que é aceito por um auditório particular tem eficácia apenas no interior dele, tendo em vista que aquilo que persuadiu determinado auditório pode não obter sucesso em outro. Ao dirigir sua argumentação a um auditório particular, o orador pode tomar crenças particulares compartilhadas ao menos por membros daquele grupo, como pontos de partida da sua argumentação. Assim, aquilo que é aceito nesse auditório não tem validade exterior, para além dos contornos daquele grupo. Então, levando em consideração essa citação, eu gostaria de enfatizar o fato de que, sob nossa perspectiva, é crucial pensar o auditório particular como uma parcela da humanidade recortada temporal e espacialmente. E também ressaltar que os discursos formulados por determinado orador que atendem às demandas argumentativas desse recorte da humanidade podem ser divergentes daqueles que atenderiam às necessidades de outros auditórios particulares. Ou seja, para diferentes auditórios, possivelmente serão diferentes os discursos considerados de sucesso persuasivo. Ah, Ademais, a respeito de auditório, nós devemos considerar o caráter bifurcado relacionado à sua constituição, que pode ser idealizada ou concreta. Então, nos pareceu bastante importante levantar essas considerações a respeito do caráter bifurcado do auditório. E vamos ver do que se trata, né, esse caráter bifurcado do auditório, que tem a dizer sobre a sua constituição concreta ou idealizada. Então, com base em Armio, né, o Alves vai dizer que o auditório concreto seria aquele composto de pessoas realmente existentes, um auditório fisicamente circunscrito, situado, enquanto o auditório ideal seria uma ficção, uma mera construção do orador. Então, ora, se nós temos um grupo constituído fisicamente, circunscrito de pessoas presentes, a gente está falando de um auditório concreto. Aquilo que é a idealização do orador, ou seja, as pessoas para quem ele intenciona falar, como são essas pessoas, quais são esses valores, isso vai dizer respeito à constituição idealizada do auditório particular.
Então, assim, pelo menos inicialmente, parece-nos que entre a idealização mental ou psicológica que o orador faz de seu auditório e sua circunscrição factual como concreto, possa haver discrepâncias diferentes ou discrepâncias problemáticas. Dizemos isso porque consideramos a possibilidade de haver discrepâncias entre o que o orador imagina ser seu auditório e aquilo de fato ele é. Então, esses fatos que nós consideramos até aqui, né, sobre o auditório como um recorte da humanidade e que esse recorte ele pode ser concreto, circunscrito, ou ele pode ser idealizado pelo orador, nos coloca diante de dois questionamentos que vão nortear nossos estudos. E que questionamentos são esses? Então, aí nós temos o questionamento A, né? Esse questionamento vai se referir a se o auditório particular é um recorte composto por vários membros da humanidade, qual será o elo que une os componentes desse recorte? Então, vamos lá, já que esses questionamentos serão importantes para depois, para a continuidade das nossas reflexões, eu vou repetir mais uma vez o questionamento. Se o auditório particular é um recorte composto por vários membros da humanidade, qual será o elo que une os componentes desse recorte? E o questionamento B, se existe um auditório idealizado e outro concreto, que a gente já viu a diferença entre eles, de que maneira se soluciona o possível jogo problemático que emerge de sua bifurcação? Se existe um auditório idealizado e outro concreto, de que maneira se soluciona o possível jogo problemático que emerge de sua bifurcação? Ou seja, né, se eu tenho um auditório idealizado pelo orador e um auditório concreto, como é que vai ficar aí esse jogo problemático que pode existir quando o discurso que foi formulado para um auditório idealizado se confrontar com esse auditório circunscrito? Será que o orador idealizou realmente é, é algo que se dá de fato, né, na, na prática? Então, vamos, por enquanto, levar esses questionamentos adiante. Então, para começar a responder esses questionamentos acerca do jogo, do possível jogo problemático entre o auditório, nós vamos começar a fazer algumas considerações sobre as etapas da disponibilidade, né? Uh, Inicialmente, então, sobre a disponibilidade, nós vamos considerar o que Figueiredo quando Figueiredo diz que um discurso um discurso ganha poder persuasivo quando o orador consegue, para além do campo racional, atingir habilmente o terreno passional de seu auditório. Porém, esse intento só se viabiliza quando as emoções do auditório se encontram disponíveis para a exploração do orador. Então, disso, nós podemos fazer algumas considerações. Então, né, com base nisso, podemos concluir que não basta apenas o orador ter vontade de submeter o auditório ao espetáculo das paixões. É fundamental que as paixões pretendidas sejam ou estejam disponíveis para aquele auditório. Daí o emprego do termo disponibilidade. E aí, por que eu falo, né, daí o emprego do termo disponibilidade? Porque eu acho que é importante fazer uma colocação a respeito do emprego desse termo, e eu vou mostrar por quê. Então, primeiro, devemos considerar que a etapa da disponibilidade não precede ao contato do indivíduo com o discurso, como o entendimento equivocado desse termo pode levar a entender.
fazendo pensar que ele se refira ao fato de uma pessoa ter ou não disponibilidade para escutar o que o outro tem a dizer. Ou seja, por que, que a disponibilidade não precede ao contato do indivíduo ao discurso? O indivíduo só está disponível depois de ter acesso ao discurso. É o discurso que vai deixá-lo disponível ou não. Então, a fim de ilustrar a dinâmica do termo, a autora propõe a metáfora das prateleiras de uma despensa, onde são depositados os alimentos que ficam disponíveis para o consumo. Assim como determinados sentimentos precisam estar disponibilizados de antemão para que determinadas paixões sejam despertadas com êxito. Então, é... então vejamos. Quando a gente olha para a disponibilidade dessa forma, parece nos emergir uma outra questão. E qual é essa questão? Então, como saber quais sentimentos, valores e memórias são esses que estão disponíveis em um auditório? Como que eu faço para saber isso? E aí nós vamos ter o que a professora Maria Flávia propõe no seu capítulo, quando ela diz que o orador precisará, portanto, conhecer seu auditório, não apenas de forma superficial, a partir de informações como idade, raça, orientação sexual, mas de maneira muito mais íntima. Então, para isso, necessitará ter acesso à sua escala de valores, às suas preferências, ao seu conjunto de hábitos, para somente assim ser capaz de intuir a sua disponibilidade emocional. O estágio da disponibilidade, portanto, refere-se à disposição emocional do auditório e à sua acolhida em relação às emoções propostas em um determinado discurso. Ora, com isso, temos que o conhecimento preciso e profundo acerca do auditório constitui, de fato, a ferramenta correta para o sucesso no processo de despertar das paixões. Entretanto, nesse tocante, parece-nos emergir um problema. Sabemos que o auditório particular é constituído de vários membros. Se o conhecimento profundo do auditório disser respeito ao conhecimento de cada um de seus membros e suas ideias, memórias e escalas de valores, estaríamos diante de uma tarefa impossível de se realizar. Então, nos perguntamos qual seria a, a natureza do conhecimento profundo acerca do auditório? E aí nós já começamos a perceber que a reflexão que responde a essa pergunta engloba a resposta para outra questão que já levantamos, a respeito de qual seria o elo que unifica vários membros em um auditório particular. Vamos esclarecer tais pontos com maior cuidado e clareza. Então, temos aí uma possível resposta para que responde de uma única vez duas perguntas. Para começarmos a elaborar essa resposta, precisamos estabelecer que o profundo conhecimento do auditório dispensa o conhecimento individualizado de cada um de seus componentes. Em vez disso, há que se saber com clareza qual é o elo que une cada uma dessas unidades. Em outras palavras, aquilo que faz com que várias pessoas se constituam em auditório. Assim, propomos considerar como elo a rede de valores que, por similaridade, une vários indivíduos e transforma-os em auditório particular. Com o intuito de compreender melhor a constituição dessa rede, vamos nos valer das reflexões que a análise do discurso elabora sobre o conceito de ideologia. A evocação que aqui fazemos desse conceito distancia-se da visão de ideologia proveniente do senso comum.
que a entende como um conjunto de ideias ou ainda como um conjunto de ideias subversivas, fator que confere a esse termo um valor majoritariamente pejorativo. Consideramos, neste trabalho, o que a Eni Puccinelli Orlandi vai chamar de definição discursiva da ideologia. Nas palavras dessa autora, a ideologia, por sua vez, nesse modo de a conceber, não é vista como um conjunto de representações, como visão de mundo ou como ocultação da realidade. Não há, aliás, realidade sem ideologia. Enquanto prática significa Cortou o seu Ah, áudio, Alan, se puder repetir. Ah, sim. Então eu vou começar novamente as considerações que a Eni Orlandi faz sobre a ideologia. Então, a ideologia, por sua vez, nesse modo de a conceber, não é vista como um conjunto de representações, como visão de mundo ou como ocultação da realidade. Não há, aliás, realidade sem ideologia. Enquanto prática significante, a ideologia aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com a história para que haja sentido. Agora vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Então, sob essa ótica, consideramos a ideologia como aquela que direciona os sentidos mediante o gesto da interpretação de um objeto simbólico. A ideologia atua na produção de evidências de maneira a provocar no indivíduo a ilusão de que aquilo que ele produz ou interpreta não poderia significar de outra maneira. Esse fenômeno ilusório, ou seja, né, do esquecimento, na verdade, da produção de evidências, acontece mediante o esquecimento de que há diferentes incursões históricas e distintas remissões a outros dizeres que encaminham o sujeito para significar de uma maneira e não de outra. Assim, o trabalho da ideologia, colocado em funcionamento, faz vigorar aquilo que nós dissemos ser uma rede de valores que unifica vários membros em um auditório. Portanto, podemos dizer que o conhecimento da rede de valores de um auditório, bem como da ideologia que a norteia, constitui o conhecimento profícuo do auditório. Disso, entendemos que existe entre os membros do auditório particular e seu orador um direcionador de significações, ou seja, uma única ideologia que os coloca em condição de unidade frente a uma mesma questão, que lhes possibilitará interpretá-la de uma forma e não de outra. Com isso, mostramos que o conhecimento profundo do auditório, essencial para lograr sucesso no processo de despertar das paixões, se dá pela forma com que o conhece a formação discursiva e a ideologia que unificam aquele recorte da humanidade como grupo, melhor dizendo, como auditório particular. Além de todo o exposto, as considerações sobre a ideologia e a formação discursiva respondem nosso questionamento acerca do possível jogo problemático que poderia haver entre auditório idealizado pelo orador e o auditório concreto que terá acesso a seu discurso. Pessoal, eu estou recebendo aqui uma notificação de conexão fraca. Vocês me ouvem bem? Só para ter um feedback. Sim, Alan. Só a sua imagem sumiu um pouco, mas depois voltou. O som está indo bem. Só teve uma pequena falha, mas recuperável. Per- Perfeito, obrigado, Eli.
Então, voltando, considerando tudo sobre o que refletimos no caso dos auditórios particulares, esse jogo, ou seja, o jogo entre o auditório idealizado e o auditório concreto, ele não pode ser problemático sob o nosso. Afirmamos isso porque o auditório concreto não pré-existe ao discurso do orador que idealizou um possível auditório. Pelo contrário, o auditório particular se concretiza em órbita do discurso proferido, a partir do momento que se vincula a ele, por ter disponível em seu armazém as mesmas emoções que pretendeu o orador. Assim, estabelece com ele relação de pertencimento, de similitude, com sua representação simbólica do real. Isso acontece porque o orador enuncia para membros de uma mesma formação discursiva, e ele também se vincula a ela. Assim, orador e auditório particular, por intermédio do discurso, se unem como que em relação de atração magnética. Esse fato ocasiona o fenômeno de que trataremos a seguir e que não por acaso tem a alcunha de identificação. A identificação, conforme a gente pode ver aí nos slides, então vamos lá. Os caminhos que traçamos até aqui, disponibilidade, fizeram-nos considerar a coletividade do auditório em detrimento da individualidade do sujeito como parte do auditório particular. Esse percurso nos permitiu compreender a ideologia como unificador de componentes do auditório e também como fator de disponibilidade das paixões. Entretanto, sabemos que o despertar das paixões é um processo individualizado, já que a disponibilidade possui caráter coletivo, na maneira como a entendemos, a etapa da identificação restitui a individualidade desse processo. Como elemento de corroboração de nossas considerações, observemos o que Figueiredo ressalta a respeito da identificação. Vejamos como esse processo, o processo da identificação, se corporifica em primeira pessoa. Eu me identifico com aquilo que me remete a mim, que fala da minha história, que dialoga com minhas lembranças, que respeita a minha escala de valores, que trata de temas que me são caros, que me faz lembrar de pessoas que amo, que me transporta para situações marcantes. Quer se trate de momentos felizes, quer se refira a ocasiões traumáticas. Eu me identifico, portanto, com tudo aquilo que revela a mim quem eu sou, mesmo que eu não tenha plena consciência disso. Mediante o acontecimento da paixão, mediante o exposto, podemos vislumbrar o caráter individual do acontecimento da paixão. Falamos, então, de um processo que é individual porque afeta o julgamento do indivíduo por intermédio de sua individualidade, sua memória, seus afetos e valores. Mas tem raízes na coletividade, porque se constitui à custa da inscrição em uma rede de valores semelhantes de indivíduos, que são e foram marcados semelhantemente pelos mesmos dizeres e pela mesma interpretação que fizeram da história que os antecede e que a eles sucederá. Essa similitude interpretativa provoca nos membros de um auditório particular impressões sensíveis e racionais, como podemos observar. Apenas voltando aí o vídeo, é,
Então, como vimos, né, essa similitude interpretativa provoca nos membros de um auditório particular impressões sensíveis e racionais, como podemos observar quando se diz que na etapa da identificação, acionam-se processos cognitivos, tais como sensações ou percepções, impressões sensíveis ou impressões racionais. Nessa linha de raciocínio, podemos dizer que a identificação ocorre quando o ser humano se sente interpelado na alma, seja por uma percepção sensível, aesthesis, uma memória, mneme, ou uma imaginação, fantasia. Assim, a interpelação na alma, ocasionada por percepções sensíveis, memórias ou imaginações, indica que o sujeito já se encontra afetado, e a próxima etapa a ocorrer é o despertar das paixões. Bem, as etapas que nos dispusemos a tratar neste capítulo são as duas antecedentes à paixão, quais sejam disponibilidade e identificação. Dessa maneira, nos detemos aqui a respeito das considerações teóricas feitas a esse respeito. Em seguida, né, depois das formulações teóricas, a gente propõe a análise de um objeto de estudo em que a gente vai colocar à prova essas questões que nós levantamos, essas formulações teóricas. Então, a parte das formulações teóricas, né, empreenderemos uma análise qualitativa de objeto de estudo para a identificação prática do construto teórico. Para selecionamos o discurso do pastor Silas Malafaia em resposta ao comercial da empresa O Boticário, formulado para o Dia dos Namorados do ano de 2015, em que existe, né, a representação de possíveis consumidores homoafetivos. Então, eu trago aí uma imagem, né, do orador que nós analisaremos teoricamente. Entretanto, para essa apresentação, eu não trago excertos das análises, né, para aguçar no meu auditório a curiosidade para a leitura do capítulo, para que vocês realmente depois façam a leitura e percebam como que, dentro de um discurso, né, efetivamente prático, essas aplicações teóricas que formulamos são são perceptíveis, né? Na verdade, nós não podemos dizer que elas são empregadas, porque os oradores não têm, maior parte das vezes, consciência disso que nós apresentamos teoricamente. Entretanto, eu trago, né, alguns excertos das minhas conclusões para que possamos fechar essa parte expositiva. Bem, então, depois de havermos realizado algumas reflexões teóricas, né, acerca dos conceitos de auditório particular e as etapas da disponibilidade e da identificação no processo de despertar das paixões, nessas reflexões buscamos compreender se há alguma relação entre os processos que envolvem essas duas etapas e o conceito de auditório particular. Teoricamente, mostramos como esses conceitos têm seu funcionamento regulamentado pela noção de ideologia, tal como os estudos de Eni Orlandi a concebem. E, posteriormente, buscamos, por intermédio da análise de um objeto de estudo, perscrutar a manifestação prática dessas elaborações teóricas.
E aí nós vamos fazer, né, uma retomada, assim, como que eu posso dizer? Uma retomada realmente dos pontos que nós percebemos teoricamente e como nós a percebemos na manifestação do discurso idealizado. Então, como etapas constituintes do processo das paixões, a disponibilidade e a identificação têm seu funcionamento atestado, conforme pode ser observado na análise. A disponibilidade, quando o interlocutor se inscreve em uma formação discursiva na qual se acredita que a única forma correta de constituição de família é aquela que Malafaia diz ser milenar. Ao se inscrever nessa formação discursiva, o interlocutor também acredita que a homossexualidade é comportamento e não condição. Por isso, as crianças podem ser condicionadas a ele. Temos aí a inscrição do religioso e aqueles que comungam com seus ideais em uma mesma formação discursiva, ou seja, a mesma rede de valores e ideologia que endereçam sua interpretação do real para um mesmo sentido. A identificação, em decorrência da disponibilidade, atesta seu funcionamento pelo fato de que, estando haverá, por parte do interlocutor, identificação com os elementos argumentativos deixados como pista no discurso do orador. A saber, as pistas de identificação deixadas pelo orador foram duas perceptíveis, que são o medo e a indignação, provenientes da maneira com que eles interpretam o fato de haver casais homoafetivos no comerciais, e um apelo à memória, que se dá pela invocação que o orador faz da forma com que as famílias vêm sendo construídas historicamente. Alan, você está sem áudio? Você ouve? Eu te ouço, você me ouve? Tá. É que está tendo assim uma certa estabilidade, mas é do vídeo e também algumas partes que estão inaudíveis. Mas eu creio que é possível recuperar as informações. Ok, o último corte aconteceu quando eu estava falando o quê? Foi no início do parágrafo. Você Da estava falando identificação? isso. Ah, perfeito. Então eu vou retomar a leitura. A identificação, em decorrência da disponibilidade, atesta seu funcionamento pelo fato de que, estando filiados orador e membros do auditório em uma mesma formação discursiva, haverá, por parte do interlocutor, identificação com os elementos argumentativos deixados como pista no discurso do orador. A saber, as pistas de identificação deixadas pelo orador foram duas percepções sensíveis, que são o medo e indignação, provenientes da maneira com que eles interpretam o fato de haver casais homoafetivos nos comerciais, e b. Um apelo à memória, que se dá pela invocação que o orador faz da forma com que as famílias vêm sendo construídas historicamente. Uma vez disponível por pertencer à mesma formação discursiva que o orador, e interpelado na alma pela identificação causada pelo discurso, consequentemente, o interlocutor irá aderir à proposta de boicote das empresas, sob influência das paixões do medo e da indignação. Essa adesão atesta a concordância que o auditório tem pelo discurso que o religioso construiu e a forma com que partilha da proposta de solução dada por ele. Por esse movimento de adesão é que um ou mais indivíduos recortam-se temporalmente da humanidade como um todo e orbitam em torno de um discurso,
que, pela forma de interpretação simbólica do real, fazem apaixonar-se de um show, dizendo, constituir-se como história particular de determinado discurso. Em nosso caso, o de Malafaia. E aí, aqui, novamente, né, eu reitero meu convite para que, né, vocês façam a leitura do capítulo e vejam como que na análise a gente vai desvencilhando as expectativas e críticas que o orador se utiliza para elaborar essas proposições que evidenciamos. Então, esperamos dessa maneira havermos sido claros ao mostrar, sob a forma que nossas leituras nos levaram a entender, de que maneira auditório particular, disponibilidade e identificação se aproximam em seus mecanismos de funcionamento, pelo fato de serem alimentados pela ideologia. Ah, Nos 3 slides subsequentes eu apresento, né, as referências quais eu me vali para a constituição desse texto e dessa maneira encerro a minha fala para que possamos abrir para discussões, né? Eu quis deixar um tempo maior para as nossas discussões porque eu sei que esse tema é bastante caro para todos nós. E então, de apresentação teórica é isso e estou à disposição para responder os questionamentos e acatar os comentários e observações a respeito do tema. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Alan. Parabéns pela bela exposição. E, enquanto moderador, eu tive o privilégio de ler o seu capítulo, né? E pude constatar realmente a aplicabilidade da teoria feita de forma muito exata, objetiva, até, e falando de quantidade, né? Do total do capítulo, um terço é a parte teórica, é composta de parte teórica, e o restante, os 2 terços, são de análise. Então, ele tem, assim, um volume bastante grande de análise com a aplicação da teoria exposta, do auditório particular, da disponibilidade e da identificação. Então, eu acho que você colocou muito bem. Por uma questão... Eu vou pedir para você abrir sua câmera, se possível. Eu estou tentando, ela abriu e fechou, deixa eu ver. Agora, Sem você tudo problema, bem? se não for... sim, agora sim, obrigada. Ok. Então, por uma questão de hierarquia, enquanto moderador, eu tenho uma pergunta aqui do organizador, que é o Ticiano. O Ticiano fez no chat aqui uma questão. Eu gostaria de fazer oralmente, Ticiano? Pode ser, pode ser. Lê. Fique à vontade. Alan, eu acho que você se lembra de eu perguntar isso para o professor que a gente teve lá no curso, mas me deixa um pouco incomodada a ideia de auditório universal, assim, porque mesmo se a gente pensar em um auditório que compartilhe valores e crenças, a gente sempre tem subjetividade no que tange a persuasão, né? Tipo, o que, que vai acontecer a partir da persuasão? Qual vai ser a ação desses indivíduos? E aí minha pergunta é, faz sentido, você acha que faz sentido a gente falar em auditório universal, tanto em termo concreto quanto idealizado, visto essa multiplicidade subjetiva dos indivíduos? E eu completei, né, perguntando se você não acha que um auditório é sempre particular, no sentido que, mesmo compartilhando valores e crenças, há sempre subjetividade comportamental nos indivíduos. Aí queria saber a sua opinião sobre. Bem, Tice, obrigado pela sua pergunta e, assim, essa questão sobre o auditório universal é uma coisa que a gente já percebeu claramente que é um assunto que dá muito pano para manga. Mas, na minha
dissertação de mestrado eu procuro um pouco, né, me debruçar sobre esse tema, e aí a gente vai perceber que a consideração de um auditório universal, ela é muito mais complicada do que a gente imagina, porque o auditório universal, ele é multifacetado, né? A gente precisa considerar várias faces de um mesmo objeto para chegar àquilo que seria uma interpretação de auditório universal. Só que, e eu finalizo, né, as minhas considerações na minha dissertação, mostrando que, assim como o Rebus denomina, o auditório universal, ele não passa de na verdade, não que ele não passa é, desmerecendo o termo, mas arrastando mesmo, assim, para uma forma resumida de dizer o que o auditório universal significa, ele é um princípio de superação, porque a gente sabe que ele é inalcançável, mas o bom orador, ele deve sempre se valer, ele deve sempre tentar alcançar esse auditório universal para que os auditórios particulares dele possam ir ficando cada vez mais, vamos dizer, abrangentes. Né? Cada vez mais ele vai sanando as possíveis problemáticas que o discurso dele tem para tentar alcançar esse auditório universal. Então, por isso, ele vai ser um princípio de superação. E a respeito desse tema, né, e quem tem interesse por ele, eu indico a leitura da minha dissertação, né, que eu destrincho esse tema num capítulo teórico todo sobre auditório. Mas agora eu estou num momento de questionamento, né? Eu venho me perguntando já a partir de um tempo, e eu quero me debruçar sobre mais cuidado sobre isso, para saber se será que o auditório universal é realmente um tópico de retórica ou não? Porque, pelo que sabemos, a gente sempre chega a uma particularidade por parte do auditório. Mas eu estou formulando isso ainda e acredito que em algum momento terei uma possível resposta. Mas, por enquanto, a respeito de auditório universal, as considerações que eu tenho são essas. Considere-o como um princípio de superação. Não sei se te respondi há um tempo. Bom, então, os participantes, fiquem à vontade para levantar a mão, fazerem as questões. Eu vou fazer um questionamento agora. De acordo com o exposto no seu texto, no seu capítulo, podemos dizer que o orador não precisa conhecer, nem será tarefa fácil, ou até mesmo impossível, né? Ou será impossível que o seu auditório, de forma individualizada, mas antes descobrir o elo que os constitui como auditório. Aí você fala da rede de valores, a formação discursiva de uma mesma ideologia. Porque o mesmo tema os apaixona de maneira semelhante, né? Isso é uma citação do texto. Assim, como medir o grau de homogeneidade ou heterogeneidade ideológica ou valorativa de um auditório particular? Ou ainda, se pensarmos no contexto de entre guerras e na ascensão do nazismo na Alemanha, como medir o grau de unicidade do auditório particular de Adolf Hitler? Será que as paixões do ódio extremo, da indignação aos judeus e da confiança no líder supremo seria o elo que os unia para fazer-se sentir e agir? Perfeito, Eli, e eu agradeço, né, pela formulação do seu questionamento. Mas aí, então, inicialmente, né, aquilo que você me pergunta primeiro sobre como mensurar essa heterogeneidade ou homogeneidade da formação discursiva e das ideologias. Eu arrisco dizer para você que isso é algo não mensurável.
Primeiramente, porque o orador idealiza seu auditório e ele lança esse discurso. E aí, como eu mostro, esse auditório particular ele vai orbitar em torno desse discurso, ou seja, ele vai se formar a partir do contato com o discurso. E, e aí vai ser homogêneo sempre, porque o orador ele vai enunciar a partir de uma formação discursiva dada, norteado por uma ideologia. E a isca dele vai pegar os peixinhos, né, usando uma metáfora, que estejam aí inscritos na mesma formação discursiva. Então, sob essa perspectiva, ela é sempre homogênea, porque o auditório para esse possível discurso, o auditório particular já está constituído porque ele está inserido numa mesma formação discursiva. E ele é heterogêneo porque, como nós vimos, os discursos que são direcionados para um auditório particular são eficazes somente para aquele auditório particular e não sabemos o que pode acontecer mediante outros auditórios particulares. Bom, essa é minha resposta para a sua primeira pergunta. Não sei se respondi a contento. Sim, perfeito. E em relação ao exemplo que você trouxe, né, por exemplo, do nazismo e a formação discursiva e a ideologia que norteava aquilo que aconteceu naquele momento, pelo menos me parece que, psicologicamente pensando, o Hitler ele pensava estar fazendo um grande favor para a humanidade, né? Ele queria, de acordo com as palavras dele, purificar e fazer com que a raça ariana fosse a única vigente pelo menos na Alemanha e no continente europeu. E algumas pessoas se vinculavam a essa formação discursiva. Então, acredito que o mal realmente não era a ideologia que os manipulava, não manipulava, né, mas que norteava ali, naquele momento, a sua interpretação. E por isso que eu acho, né, que é bastante perigoso a forma com que algumas pessoas pensam estar fazendo o bem para outras, porque aí a gente pode ter massacres nefastos, como foi a questão do nazismo. Também não sei se respondi a contento. Estou satisfeito, Roland. Tem uma pergunta agora da Luana. Ah, que bom, a Luana. Oi, Vamos Alan. lá, Luana. Tudo bom, Olá. Alan? Bom dia. Tudo Saudade de bem? Bom você. dia. Muito bom ver o seu Saudades trabalho. também. É muito interessante perceber o nível de reflexão a que você tem chegado a respeito dos conceitos de auditório e das diferentes relações que esses conceitos podem estabelecer, né, de auditório particular e universal. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito de uma coisa, assim, não sei se eu entendi corretamente, porque o seu áudio para mim estava cortando um pouquinho, mas em um determinado momento você diz que não tem disponibilidade que precede o discurso. Sim, Certo? certo. Pois é. E aí eu fico pensando, e até no próprio capítulo da Maria Flávia, quando ela faz um esquema da proposta de ampliação, ela coloca exatamente o discurso entre a disponibilidade e a identificação. E aí eu fico pensando como eu poderia chegar tábula rasa em termos emocionais num determinado discurso. E como eu poderia propor, então, um acordo prévio sem levar isso em consideração. Porque, por exemplo, você falou da propaganda do Boticário. Pensando em você mesmo, você acha que você chega na propaganda do Boticário, por exemplo, sem nenhuma disponibilidade emocional? Percebe? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, eu penso que a disponibilidade, ela, em certa medida, sim, precede, porque já que eu penso em valores, formações discursivas, logo formações ideológicas, eu acho que tudo isso também está carregado de afetividade.
que também deriva aí de uma relação desse auditório com outros discursos. Porque a gente tem que pensar que também um discurso não é isolado. Então, quando eu chego a um discurso, eu já venho ali de toda uma rede de discursos em que eu estou envolvida, né? Então, assim, é claro que a disponibilidade ela pode ser alterada no decorrer de um determinado discurso, mas até para que eu possa fazer essa virada, você não acha que eu já tenho que ter noção de uma disponibilidade prévia? Como o próprio Aristóteles coloca, olha, a tendência dos velhos é pensar de uma determinada forma. A tendência dos jovens é pensar de uma determinada forma, serem mais arrojados, mais corajosos. Logo, se você for por esse caminho de um discurso que os encoraje, que os motive, que toque nesse ponto, você vai chegar mais fácil. Quando ele fala nisso, no caráter dos diferentes auditórios, eu acho que ele também está falando de disponibilidade e de uma, entre aspas, tendência que determinados grupos têm. E em função disso também que você disse, de determinadas formações discursivas que circulam no meio daqueles grupos, que estão relacionadas a formações ideológicas. Bem, perfeito. Realmente, eu acho que são muito válidas, né, as colocações que você fez. E aí agora também eu vou entrar aqui com você em um estado de locubração, né? Nós vamos pensar juntos essa questão. Eu acho, como aquela célebre frase, né, na minha humilde opinião, a, a gente pensa muito, é bastante evidente a importância do ethos prévio. Então, geralmente, atualmente, né, pela tecnologia e principalmente agora em época de pandemia, sempre que a gente vai ter acesso a um determinado discurso, né, ou seja, a gente vai literalmente entrar em contato, a gente sabe quem é o autor que nos vai falar. Então, esse ethos prévio, ele pode, né, influenciar na forma com que eu tenho uma maior ou uma menor aceitabilidade para ouvir aquele que vai dizer. Se eu sei que ele tem uma formação discursiva mais próxima à minha, ou se é menor, ou se é completamente discrepante, ou se é completamente igual, tudo isso altera a minha aceitabilidade em colocar-me para ouvir. E também acredito que os valores, né, essa formação ideológica, ela já está em nós. Então, automaticamente, ela é precedente ao discurso. Porque a gente não tem uma formação discursiva que se forma em contato com o discurso. Ela pode ser alterada, mas aí isso é um trabalho que vai ser um pouco mais demorado e tal. Mas então a gente tem a nossa formação discursiva, né, que ela é relativamente constituída quando a gente entra em contato com o discurso, só que a etapa da disponibilidade, ela só acontece depois do discurso. Aquilo que é necessário para que ela ocorra já está disponível em nós. Mas a disponibilidade de fato, que é a etapa precedente da identificação, ela só acontece pós-contato com o discurso, porque eu me identifico com o discurso porque tem algo disponível em mim. E isso que está disponível em mim só é ativado depois que eu tenho acesso a esse discurso. Se os argumentos são plausíveis, se os argumentos realmente vão ao encontro daquilo que para mim é um processo. Então, por isso que eu digo que ele não é pré-discursivo nesse sentido. Entendi, entendi. Mas esse despertar pós-contato com o discurso já não é identificação? Será?
Sim, eu me perceber, eu me ver, eu ver os meus valores representados em um discurso é identificação. Mas qual é a etapa que precede a identificação? A, a disponibilidade, Uhum. que também só entra em vigor depois de haver a materialidade do discurso. Só a materialidade do discurso pode acionar aquilo que está disponível em mim, pelo menos na minha linha de pensamento atual, mas eu acho bastante interessante eu rever essas questões e essa afirmação. Entendi, não, entendi, perfeito, Alan. E eu pensei também na coisa do etos prévio, mas de qualquer forma, independentemente de quem seja o orador, que seja um desconhecido, né? Uma pessoa de quem eu nunca ouvi falar. Claro que se eu já conheço, por exemplo, eu sei que é um Silas Malafaia e eu já não concordo com discursos precedentes do Silas Malafaia, eu já vou, obviamente, com resistência, com raiva, com indignação, né? Então, mas depois eu pensei também que mesmo que seja, né, um desconhecido, eu já tenho valores, né, valores que podem entrar diretamente em choque com um determinado discurso, e logo eu identificarei, mas não me identificarei, né, com o discurso, Sim, independentemente de quem seja o orador. Por isso que eu pensei que a disponibilidade, de fato, seja uma coisa anterior, né? E seja exatamente essa disponibilidade com que eu já venho e que naturalmente poderá ser alterada, que permite a minha identificação inicial ou não com aquele discurso. E se eu não tenho identificação inicial, logo eu terei que criar uma disponibilidade para que haja uma identificação no correr, né, de um discurso específico. Mas e é isso, muito se, obrigada. e se a Pode gente falar. pensar, e se a gente pensar que o mote da identificação é pré-discursivo, mas vamos dizer, o, o insight de despertar essa disponibilidade, né, racional, seja algo pós-discursivo, parece mais plausível ou você acha que ainda é uma questão que precisa ser repensada? Claro, todas as questões devem ser repensadas, mas Uhum. torna-se algo mais plausível. É porque, como eu te disse, nós estamos aqui em um momento de locubração, né? Nós estamos Sim, formulando isso. sim. Porque me instigou bastante também esse questionamento. O Tiziano até disse que se existe âmbito pré-discursivo. É porque a gente fica pensando em relação a um discurso, a um recorte, né? Um discurso em separado, e não dentro da cadeia discursiva. Né? A gente Sim, está pensando na materialidade, então, né, num conceito de discurso mais aristotélico e menos da AD. Né? até porque quando a Sentido. gente toma um arcabouço teórico como a ideologia, né, formulada pela análise do discurso, a gente precisa pensar que qualquer discurso já foi manifestado, ele está sendo apenas repetido. Embora ele Uhum. seja novo, ele é repetido. Sim, como Alan e Luana, acontecimento ele é único, mas existe uma fundamentação aí das próprias formações, né, que já estão em circulação. Sim. Luana e Alan, tem uma Deu. mãozinha aqui ansiosa, uma mãozinha levantada aqui ansiosamente da Maria Flávia, da professora. Vamos ouvi-la? Obrigada, Eli. Obrigada a todos aí pela participação. Na verdade, eu fiquei aqui coçando mesmo a minha mão para poder levantar, porque esse é um ponto crucial da trajetória das paixões, né? E como é uma teoria que está sendo apresentada para o âmbito acadêmico de forma mais ampla, é muito importante deixar claro, como diz a Priscila, né, dá muito pano para manga, né? Então é muito importante deixar claro o que a teoria da trajetória das paixões propõe, né? Então, a teoria da trajetória das paixões propõe que a disponibilidade antecede o discurso retórico, né? Então, a disponibilidade ela acontece antes, na cabeça do
auditório, na cabeça dos diferentes integrantes do auditório. Então, o orador, no momento em que ele vai imaginar esse auditório para quem ele vai falar, ele vai tentar imaginar, né, e presumir quais seriam as suas escalas de valores, quais seriam os seus conjuntos de hábitos, né, presentes no auditório, para que ele possa presumir a disponibilidade presente ali naquele auditório. Porque a disponibilidade, de acordo com a teoria proposta na trajetória das paixões, ela antecede o discurso retórico. E eu acho muito interessante, então, já que nós estamos trazendo uma outra teoria, que é a análise do discurso aqui à baila, que a gente saiba, em termos retóricos, o que a nossa teoria propõe. Né? Então, nós temos que primeiro entender a teoria com muita profundidade e clareza, para depois verificar se existe um discurso possível com outras teorias, né? E esse discurso terá que ser feito com muita cautela. E é lógico que dentro do contexto retórico, no momento em que o discurso começa a ser executado, pode haver na mente do auditório um rearranjo da disponibilidade prévia, né? Então, essa disponibilidade prévia, ela já existia, e no momento, por meio das identificações suscitadas pelo discurso, pode ser até que paixões que estavam menos suscetíveis de serem despertadas, pensando na disponibilidade prévia do auditório, venham a ser despertadas por meio da eficácia discursiva e persuasiva. Né? Aí a gente vê o poder do orador e o poder do discurso retórico. E aí, por meio de processos identitários altamente eficazes, pode haver até um rearranjo da disponibilidade presente na mente do auditório. Mas isso aí vai ser uma disponibilidade segunda, decorrente dos processos identitários. E eu percebo que no capítulo do Alain, ele se fixou mais nessa segunda, né? Ele ficou mais preocupado com a disponibilidade que pode ser rearranjada em função dos processos identitários, do que da disponibilidade primeira, que é aquela que já está presente na mente do auditório. E aí, gente, o que eu acho que seria muito importante, e até eu penso assim, que essa é uma teoria que nós estamos propondo, e que depois ela vai encontrar desdobramentos a partir da leitura que vocês fizerem dessa teoria, né? E ela vai encontrar diálogos possíveis com outras teorias da linguística e da psicologia, mas o meu cuidado nesse momento, como é uma teoria nova, é esclarecer para vocês como ela foi concebida, tá? Como ela foi concebida. Então, ela é uma teoria do âmbito da retórica, e ela foi concebida pensando na questão passional. E é por isso que a ideologia e outras questões ficam à margem, porque nós estamos usando um aparato retórico, e nós estamos, então, no âmbito do patos, e tentando entender se, por meio do âmbito do patos e por meio das paixões despertadas, será que nós conseguimos delinear melhor esse auditório? Né? Então, Eli, eu gostei muito da sua pergunta, quando você fala daquele auditório do Hitler ali, porque ali a gente tem uma adesão por meio da paixão. Né? Então, mais ou menos, a gente não tem como saber qual era a opinião, a formação discursiva daquele povo. A gente precisa estudar mais história, estudar mais os textos da época para ter acesso àquele arquivo, mas por meio de um outro aparato teórico, de uma outra visita agora, a gente poderia imaginar que pessoas que têm a paixão do ódio, nem seria só do ódio, outras paixões que foram despertadas ali,
se adeririam com... Obrigada, Ana Cláudia. A cólera, principalmente, né? A cólera presente ali e o ódio também. Pessoas que são que conseguiram, ou por meio de processos identitários com o discurso proferido por Hitler e seus seguidores, conseguiram se identificar e terem a paixão do ódio da qual era despertada em si, foram as pessoas que de fato aderiram àquele auditório. Aí a gente abre mão de outros aparatos teóricos, porque agora a gente está tendo que abraçar, não, a gente gostaria de ver o que esse aparato teórico pode colaborar para as nossas pesquisas. Então, eu só gostaria de deixar isso claro, e eu acho que os diálogos são muito profícuos e enriquecedores, porque, por exemplo, se a gente pega a análise do discurso, que é uma teoria também que vem sendo desenvolvida há alguns anos, né, ela é bem mais nova que a retórica, mas é uma teoria muito consistente, tem um aparato teórico claro, a gente precisa, então, partir de bases claras de ambas as teorias. Obrigada pelo espaço aí, viu? Eu tomei o espaço aí da sua moderação. Imagina, fique à vontade. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui, mas eu tenho uma terceira questão, Alan. E eu não perguntei qual é o teto, eu acho que é 10h30, é isso? 10h30? Ou é Isso, livre? 11h30. 11h30, ele. Desculpa, 11h30, eu estou ainda às 10 horas do café da manhã. Então, a pergunta, Alan, é a seguinte. Segundo Aristóteles, que ele afirma na Retórica, no livro 2, que são trabalhadas as paixões, né? Ele fala que é preciso haver 3 condições para se despertar alguma paixão no auditório: estado de espírito, circunstância, né, uma circunstância, e contra quem dirigir a paixão. Como você relacionaria essas condições com a disponibilidade e a identificação conforme propostas na trajetória das paixões? Você pode só repetir para mim as 3 especificações? É estado de espírito. Estado de espírito, a circunstância e contra quem se dirigir. E aí a sua pergunta é como que disponibilidade e identificação vão se correlacionar com esses 3 elementos, correto? Como você faria essa relação, tendo em vista, né, a teoria proposta pela trajetória das paixões, como análise, né, das relações passionais, e essa recomendação, não, essas condições que Aristóteles cita lá no seu livro 2, que trata especificamente das paixões. Perfeito. Bom, eu acredito que em relação à disponibilidade, nós vamos ter aqui, né, e eu posso já começar falando isso, que é primordial estar ligado a uma circunstância. Então, as circunstâncias, pelo seu caráter político, né, elas vão modular essas formações discursivas e ideologias possíveis para que haja a disponibilidade de determinadas maneiras e também de outras, mas sempre embasada por uma ideologia. Essa circunstância, né, que aí vai se estabelecer como um berço para a disponibilidade, né, ela vai ser a área de atuação da disponibilidade, vai provocar em determinados indivíduos alguns tipos de estado de espírito. E aí esses estados de espírito são os mais diversos, a depender, né, da questão do contra quem e quais formações discursivas e ideológicas também que norteiam esses quens. Essa é uma questão que eu nunca tinha pensado antes, mas assim, inicialmente eu formularia dessa forma. Ok, eu
Eu estava refletindo sobre isso desde que eu li o capítulo, né? Que é uma questão que precede, né, os estudos. Quando a gente lê o prefácio de Michel Meyer, na mesma publicação, da Retórica das Paixões, existe toda essa preocupação, né, em considerar essas disposições, ou melhor, essas condições, né, para Sim. que o auditório seja minimamente identificado, mas para que haja a passionalidade, né? Aristóteles fala que pelo menos um desses elementos precisa estar presente no discurso para que haja adesão, né? Para que o discurso alcance seu objetivo. Mas obrigado pela resposta. Não havendo, não há mais ninguém que queira perguntar. Ainda O temos Luciano está alguns com aí. a mão erguida. Eu não estou visualizando, mas tudo bem. Deixa eu ver. Não aparece para mim, mas fique à vontade, Luciano. Vou perguntar. Oi, Alan, parabéns pela. Você sempre foi o que me impressionou sempre em você. Primeira vez que o contato foi muita clareza, você é muito. Teve um comentário aqui muito metódico, vamos dizer assim, e muito preciso nas colocações, né? Me impressionou desde o primeiro contato com você. Eu E, agradeço. e a tranquilidade de expor, né? Quando levantou essa questão eu vinha notando assim da disponibilidade, eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato com a Flávia, ela falava da angústia que é chegar a entrar uma luz nessa questão da disponibilidade, né? Porque parece que fica um pouco claro quando o start acontece, que houve uma identificação, e aí parece que é uma caminha ladeira abaixo, né? Como se fosse identificou, existe uma gravidade que vai levar na ação, não é? É claro que tem níveis disso aí pode acontecer. E ela comentava que o que me questiona é justamente a disponibilidade, quando isso acontece, né? Eu estava analisando aqui uma situação. Como eu falo para alguém que não queria estar ali, por exemplo, uma aula, uma palestra, um aluno não queria estar ali. Ou uma palestra que alguém não queria estar ali. Mas por que está ali? Ou por obediência, não é? Um aluno está ali porque ele vai ganhar nota. Ele tem que estar ali porque senão ele não recebe a nota. Então ele tem que estar na minha palestra. Sim. A disponibilidade está onde? Aí? Está eu imaginei assim, está no nível básico dos sentidos, vamos dizer assim. Ele não está disposto a acolher aquele discurso, mas ele colocou, ele está ali e vai ouvir e vai me ver. Então, quer dizer, os sentidos, o básico, a disponibilidade no nível básico, os sentidos. Ele vai me ouvir e vai me ver. A não ser que ele durma. A não ser que ele durma. E aí, nem o ouvido, nem a visão, nem nada. Aí é disponibilidade zero. Ou seja, a mesma coisa dele não estar ali. Se acontece essa disponibilidade, mesmo num nível básico dos sentidos, aí sim, ainda existe a brecha para identificação. E está nas mãos do orador. Aí vem o discurso. Quer dizer, eu penso que existe um nível. Tem um avião passando aqui, só um minutinho. Existe um nível mínimo, básico de disponibilidade que é no nível dos sentidos mesmo. Olha, não quero estar aqui, mas tá bom, vai falando aí. E aí o discurso impacta, o discurso encontra um eco. E aí vem a questão de onde vem esse eco, nas narrativas, na memória, e aí a identificação. Então eu até grifei aqui, o segredo da coisa está nessa identificação mesmo. O baque, o tiro no peito está na questão da identificação. Mas identificação do quê? De valores, de simplesmente algo que eu acredito e tudo mais? Não, na paixão. Porque eu posso muito bem falar, eu acredito como é que eu falo? Eu acredito em esporte, eu tenho os mesmos valores, eu gosto de esporte, tudo bem.
mas existe um discurso, uma maneira de dizer, de falar, fazer com que você mude uma questão com relação ao esporte, ou não, ou acentue cada vez mais? Sim. Provocar um fogo por dentro, que é a coisa da paixão, fazer sofrer ou fazer indignar-se ou tudo mais. Então, quer dizer, eu penso que essa discussão toda está cada vez mais esquentando essa coisa das paixões e me chamou muito a atenção essa questão da identificação, porque a disponibilidade pode acontecer. Quando a Maria Flávia falava, eu lembrava assim, eu marquei algo para uma aula e tudo mais. Aí chegou 16 alunos. Esse é o meu auditório. A prova concreta da disponibilidade está ali. Formou-se um auditório. Está ali, eles estão ali. Eles estão ali. Ah, mas pode ser que ele não esteja com vontade de me ouvir. Sim, mas vai ouvir, eles estão ali. Eles estão acordados, conscientes, mas vão me ouvir e vão me ver. Pode acontecer a paixão? Pode ser que não aconteça, depende do orador agora, do tamanho da bomba que eu vou jogar. Então é mais um comentário aí. Valeu, Alan. Vocês me ouvem? Porque parece que a minha tela está um pouco travada aqui. Luciano, eu agradeço bastante a colocação do seu comentário, que é exatamente nesse ponto que se assenta o que me faz pensar que até mesmo a disponibilidade não é pré-discursiva e sim pós-discursiva. E aí, com base no exemplo que você me trouxe, eu vou responder por que eu penso dessa maneira. Ontem, nas discussões que nós levantamos, entrou em voga, por exemplo, um aluno que precisa ler Vidas Secas, mas ele só vai ler porque aquele livro cai no vestibular. Só que, no momento da leitura, lá quando acontece tudo o que acontece com a baleia, a cachorrinha, ele se identifica profundamente porque ele tem uma cachorra pela qual ele nutre um grande sentimento. E a etapa da disponibilidade, e como deu para perceber, eu fiz questão de ressaltar isso no meu capítulo, ela não está relacionada a eu estar disponível ou não estar disponível para escutar um determinado discurso. A disponibilidade, ela diz respeito àquilo que está disponível em mim e que me faz despertar determinadas paixões e não outras. Então, eu posso, não vontade nenhuma, não ter abertura nenhuma, claro, isso na minha concepção, de ouvir um determinado discurso. Mas, se eu o ouço e existe esse processo de esse discurso encontrar algo que está disponível em mim, gera paixão. Por isso que, na minha concepção, a disponibilidade só pode ser pós-discursiva e não pré. Aquilo que, como eu disse, o mote da disponibilidade, ele é pré-discursivo, porque é a minha ideologia, é a minha formação discursiva. Mas o despertar disso que está disponível só acontece pós-discursivamente, na minha concepção. E que vai ao encontro disso que você trouxe como exemplo. Eu penso, Alan, que as paixões que estão lá, quando a Flávia fala do armário, eu já tive experiências de algumas pessoas, de estar orientando algumas pessoas, ou como catequistas e tudo mais, de que eu percebi que o armário estava fechado à chave. Entende? Quer dizer, as paixões estão ali. Entende? Então, quer dizer, não é que eu vejo que eu não vou encontrar. Eu vejo que, quando você falava, eu lembrei de umas coisas. Eu não vou encontrar essas paixões, o armário sempre aberto. Entende? Sim. Então, eu vejo que o discurso é a chave. O discurso, muitas vezes, ele vai entrar como alguém... Porque eu percebi que, com muita dificuldade, ou a pessoa tem um trauma e tudo mais, dependendo do que você fala, essa pessoa começa a chorar. Esse chorar foi uma chave, você abriu a porta do armário. Entende? Então,
aí a coisa começa a sair. Então, muitas vezes, o armário que a Flávia disse, às vezes está fechado mesmo, e a chave não é dele, não é o auditório que vai abrir essa chave. Às vezes essa chave é de fora mesmo, é o orador vai abrir essa chavinha. Entende? Porque algumas, eu não sei, às vezes alguma experiência com psicólogos, tudo bem que o psicólogo tem uma metodologia de que aquilo, se você não fala nada, eu também não vou falar, vamos no sentido do respeito a, né? Mas às vezes a gente está num diálogo com um amigo, por exemplo, o amigo está fechado, você, não, rapaz, é assim, ele está fechado, não quer abrir. De repente você, toca solta uma frase que ele treme. Por que você está reagindo dessa forma? Você abriu o armário. E a coisa, entende? Então, eu penso que existe um negócio, existe essa disponibilidade depois, que ele pode muitas vezes identificou, mas ainda tem aquele que eu achei interessante quando a Flávia coloca lá na frente, depois da paixão, ele ainda tem uma escolha. Vou para frente ou não vou? Vou agir ou não vou? Né? Ô, Luciano, mas aí usando a metáfora que você está fazendo, que você utilizou, a chave do armário está do lado de fora, certo? Ou seja, quem abre ou não o armário é o orador. E o que simboliza a abertura desse armário? É o pronunciamento do discurso. E aí, a identificação, a disponibilidade é pré ou pós-discursiva? Sendo que é o discurso quem abre o armário fechado. A disponibilidade eu vejo muitas vezes, lá vem outra metáfora. Eu não poderia nem chegar diante desse armário, entende? Por exemplo, o auditório não me deixaria nem entrar na cozinha, entende? Eu nem chegaria diante do armário. O fato de me apresentar o armário trancado ou que ali existe algo, já é uma disponibilidade. Eu não poderia nem sequer saber onde está esse armário. Eu entendo perfeitamente o que você disse. Eu só entendo que existe um nível básico. Existe um nível que eu entendo agora. Existe não só o nível básico, existe aquele que fala assim: puxa, eu vim aqui que eu quero ouvir. Esse professor é massa, eu conheço ele, eu quero ouvir. Eu estou louco para ouvir o que esse cara vai falar. Aí tá claro, né? Quer dizer, ele já deixou aberto o armário. Então, mas existe um nível que eu vejo de disponibilidade assim mínima, que é um negócio pré-discursivo. Mas aí, nesse caso, não seria a disponibilidade do senso comum? É eu estar aberto ou não estar aberto para ouvir? Não sei, às vezes precisamos de uma luz da própria Flávia. Agora, não sei o que. Mas valeu, Alan. Não, sim, como eu disse, nós estamos aqui fazendo locubrações, né? Nós estamos pensando a teoria. E é muito válido essas questões, são muito válidas. Luciano e Alain, Luciano, obrigado pela ponderação toda. E agora, como se diz, né, nós somos massacrados pelo tempo, e eu, como moderador, preciso anunciar aqui o nosso encerramento, né? E gostaria de passar as palavras finais, considerações finais para o Alain, e agradecer a todos pela participação. Bem, eu agradeço a todos, né, que se colocaram aí para me ouvir e que contribuíram com as reflexões que eu elaborei, né, que são minhas próprias dúvidas aqui a respeito da trajetória das paixões, né, que eu busquei responder de alguma maneira, e vocês me ajudam agora a refletir melhor sobre alguns pontos com essas questões. Agradeço, né, ao Elionai pela presteza com que ele se dedicou a moderar essa apresentação desse trabalho, e fizemos esse trabalho de parceria. E agradeço também ao Grupo Pare pela oportunidade, né, de apresentar meu trabalho, a professora Maria Flávia,
por nos haver presenteado com tão bela teoria e que aí tem dado bastante alimento para as nossas pesquisas. Ok. Então, está encerrada a palestra de hoje, do ciclo. A Maria Flávia apareceu aí no vídeo. Então eu só Quer dar um gostaria de pitaco, né? dizer, dar um Aham. pitaco final, né? Dar os meus parabéns ao Alan, e dar você os meus parabéns também por essa moderação e pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Ele é um prazer tê-lo mais próximo do Pari, né? O primeiro encontro nosso, assim, de você vir nos visitar para participar de alguma coisa aqui conosco. Então, muito obrigada pela sua participação. E eu queria dizer que eu sempre deixo para o Alan desafios pesados, né? Porque ele é meu pupilo desde da graduação, ele caminha comigo em todos os percursos. E eu deixei para ele, então, essa proposta de usar a dissertação de mestrado dele como um todo e refletir sobre as questões do auditório dentro da trajetória das paixões. Esse capítulo dele é a primeira resposta que ele nos dá, né, a essa instigação que eu fiz, e eu tenho certeza que dessas reflexões iniciais dele, as questões teóricas vão ser ainda melhor delineadas dentro da trajetória das paixões. Muito obrigada a todos. E eu passo a palavra ao Ticiano. Que manhã, não é mesmo, gente?